estamos chegando por aqui. Muito bom dia para você. Segunda-feira, dia 30 de dezembro. E começa agora mais uma edição do nosso Bom Dia Produtor. No programa de hoje, vamos saber como fechou o mercado do boi gordo na última sexta-feira. Você também vai conferir uma reportagem especial sobre o estado do Mato Grosso, que se destaca aí como o maior rebanho bovino do Brasil pela produção de grãos. Vamos saber também quais as perspectivas do mercado pecuário para o ano de 2020. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h03 pelo horário de Brasília. Lembra você que você é o meu convidado especial para ir junto comigo até às 7h30 da manhã, acompanhando tudo o que há de informação relevante para o setor do agronegócio. Bom, eu começo o programa de hoje falando sobre os avanços e os principais desafios da política agrícola para 2020. Veja os detalhes na entrevista do deputado federal José Silva, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária. A reportagem é do nosso companheiro Saulo Lopes. Olá pessoal, na entrevista especial de hoje nós convidamos o deputado José Silva do Partido Solidariedade de Minas Gerais, secretário estadual de Agricultura do Estado de Minas Gerais, um homem preocupado com a assistência técnica no campo por diversas vezes aqui em Brasília, pertencente à Frente Parlamentar da Assistência Técnica e também à Frente Parlamentar da Agropecuária. José Silva tem se destacado ao longo do mandato dele em sempre perceber inovações e perceber colocações em que o homem do campo pode inovar para produzir mais. Perguntar para ele que resumo o senhor faz da atuação deste ano, um ano importante, novo governo, né, em que o Ministério da Agricultura enfrenta desafios sérios. Que resumo o senhor faz de 2019, deputado? Bom, 2019 eu avalio como um ano de travessias. Nós tivemos fatores fundamentais que influenciou na questão da vida dos brasileiros. Eu diria a mudança do estilo de governo, a renovação muito grande no Congresso Nacional, mas principalmente é um setor que eu estou atuando fortemente durante esse ano, que é a da mineração. Nós tivemos uma tragédia, um crime em Brumadinho, que morreram centenas de pessoas. A mineração entrou em colapso, ela que representa 17% do PIB industrial brasileiro, e com isso foi preciso fazer uma nova legislação. Eu presido a comissão externa da Câmara dos Deputados e aprovamos novas leis para a mineração, com a preocupação que ela seja sustentável e responsável. Foram 6 projetos, é um fato inédito aprovar 6 projetos de um mesmo assunto numa legislatura, em um ano principalmente, mas também é um ano de muitas preocupações em relação à inovação tecnológica, à agricultura. Nós tentamos avançar em muitos temas, mas não tivemos muita vitória de leis novas aprovadas, como é o caso do licenciamento ambiental, a redução do uso de pesticidas. E para isso, o 2020, a grande preocupação nossa é garantir que a inovação tecnológica possa chegar ao campo, porque nos últimos 20 anos é o pior momento da assistência técnica e extensão rural. O Ministério da Agricultura não tem recursos. Chegamos a ter 500 milhões para assistência técnica e extensão rural. Esse ano nós temos 10% desse valor. Não dá para manter uma regional da Emater de Minas Gerais sem pensar nos todos os outros estados da federação. Por isso nós lançamos um pacto para fortalecer esse serviço, porque o produtor que tem assistência técnica, ele aumenta a sua renda 4 vezes em relação ao que não tem, e houve a conquista dos mercados, mercado europeu, mercado chinês, e para isso é preciso que em 2020 nós tenhamos a garantia de que a era da velocidade da inovação chegar ao produtor, ela seja de forma democrática. Por isso é preciso chegar à conectividade rural no campo, para facilitar a vida do produtor rural, para aumentar a produtividade. Se eu conseguir aumentar em 10% a área que nós temos de cobertura da conectividade rural, da comunicação que possa ligar a máquina ao satélite, eu aumentaria também de 60% a 70%
milhões no PIB brasileiro. Então, por isso é importante chegar à conectividade rural e outros temas fundamentais que se arrastou durante esse ano. Muito obrigado, deputado. Em que a fala do deputado entra muito no que a Conab já previu, né? A safra de grãos 2019-2020, bateremos um novo recorde, de novo, de 241,2 milhões de toneladas. Futuro, inovações, perspectivas, aqui no Canal do Boi. Obrigado, deputado. Nós vamos acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo com a nossa amiga Marina Zaia. Em São Paulo, a cotação do boi gordo encerra a semana com preços estáveis e com um mercado pouco movimentado. Contudo, registramos movimentações em algumas regiões. Para as indústrias que necessitam suprir as escalas de abate, há ofertas de compra acima da referência. Esse é o caso de Rio Grande do Sul, sul de Minas Gerais e sul de Goiás. Já em Alagoas e Paragominas, no Pará, os frigoríficos com escalas relativamente confortáveis testam valores menores, mas assim têm baixo volume de negócios. É hora de cotação do boi gordo com a apuração da Scott Consultoria. É importante lembrar que esses são preços para uma boiada comum, à vista e livres de fundo rural. Vamos começar agora pela região sudeste. Vamos ver aqui na tela, vai entrar para a gente os preços mínimos. E eu começo falando para você o seguinte. Na região sudeste, houve uma alta de R$ 3,00 no sul de Minas. E a gente parte agora também lá para a região sul, acompanhando toda essa movimentação. Por lá, a alta de 0,10 centavos no quilo pago, em Pelotas e também que fica lá e também no oeste do Rio Grande do Sul. Nós vamos agora também para o sul de Goiás, onde houve uma alta de R$1 e também partimos para outra região onde ainda não teve nenhum tipo de alteração. Vamos indo também para o Nordeste, dando uma viajada aí pelo nosso Brasil. Lá no Nordeste houve uma queda de R$ 4,00 em Alagoas. Também te convido para ir junto comigo agora para o norte do nosso estado, porque por lá também teve alta de R$ 2,00 em Redenção, localizado no estado do Pará, e queda de R$ 2,00 em Paragominas. A gente continua o nosso Bom Dia Produtor e agora eu falo do estado do Mato Grosso, estado esse que se destaca pela produção de grãos como a soja e o milho, e também pela pecuária, já que é responsável pelo maior rebanho bovino do Brasil, isso de acordo com dados do IBGE. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse estado na reportagem especial do nosso amigo Valdir Pacheco. Mato Grosso, terceiro maior estado brasileiro em extensão territorial. O estado é um dos principais expoentes na agropecuária, principalmente na produção de soja, milho, algodão e criação de gado. O Produto Interno Bruto de Mato Grosso, gerado recentemente, foi na ordem de 126,81 bilhões de reais. Ao norte do estado, a 500 quilômetros da capital Cuiabá, na BR-163, está localizada a cidade de Sinop, considerada a capital do Nortão, com uma população de aproximadamente 160 mil habitantes. Sinop é um importante polo de desenvolvimento formado pela macro-região, com 32 municípios, cuja população chega a quase 1 milhão de habitantes. Sinop possui o título de Cidade do Conhecimento, por ter o campus da UFMT, Universidade Federal de Mato Grosso, Unemat, Universidade Estadual e diversas faculdades particulares, além do Centro de Pesquisas da Embrapa Agrosilvio Pastoril. A agroindustrialização está mudando o perfil da região com a instalação da Impasa, uma usina de etanol 100% de milho que é considerada uma das maiores da América Latina. O município tem um crescimento de 11% ao ano, onde surgem novos bairros com toda a infraestrutura de lazer e segurança, além de condomínios fechados. Em 2019, eu e o repórter cinematográfico Leandro de Araújo, mais conhecido como Maranhão pelos produtores aqui de Mato Grosso, percorremos mais de 60 mil quilômetros pelas estradas desse imenso estado. Em 2020 não será diferente. Continuaremos aqui com a mesma missão de levar informações importantes que possam auxiliar os produtores rurais em suas tomadas de decisão. Desejamos a todos um feliz 2020.
É hora do nosso primeiro intervalo. Eu quero convidar você para participar com a gente do Bom Dia Produtor. Envie suas dúvidas e sugestões para a gente no WhatsApp que está aqui na tela, 67998631001. No próximo bloco, vamos saber quais são as perspectivas para o agronegócio brasileiro no ano de 2020. Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta, agora são 7 horas e 14 minutos. O seu Bom Dia Produtor vai até às 8h30 da manhã. A Universidade Uniderp, em parceria com a Embrapa Gado de Corte e a Unipasto, inaugurou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, uma unidade demonstrativa de forrageiras. A área servirá de estudo para futuros agrônomos e veterinários com o objetivo de melhorar a produção de pastagens. Veja os detalhes com o nosso amigo José Cunha. Um dos principais fatores que ajudam a melhorar os índices de produtividade na pecuária brasileira é a qualidade da pastagem que o gado consome. Preocupados com isso, acadêmicos dos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária da Uniderp contarão a partir de agora com um campo agrostológico de forrageiras, que servirá como base de estudos para acompanhar e analisar o desenvolvimento de cultivares. Todas as vezes que alguém, ou aluno, ou pessoas querem começar ou querem mudar o tipo de pasto, ele pergunta que pasto que eu ponho, né? A resposta que a gente dá é qual que é a sua terra, qual que é a sua área, chove, não chove, é terra boa, terra fraca, terra média. Então aqui nós temos, cada canteiro desse, uma amostra do tipo como um menu, de um pasto que ele pode utilizar. Então nós temos pastos já consagrados, como a Braquiária decumbens, tem mais de 30 anos de história, e pastos que foram lançados há 1 ano, há 2 anos atrás. E por que essa evolução se a gente já tinha Braquiária? Então é levado em conta sempre a produção de massa verde, quanto que de animais você pode colocar para pastejar em cima, pastos como para fazer capineira, que eu não vou colocar o animal para pastar, mas eu que vou cortar e jogar no coxo dele. Então eu tenho um menu aqui para várias estratégias de fornecimento de alimento para os animais a campo. De acordo com o idealizador e responsável pelo projeto, professor Ivo Busato, o campo demonstrativo de forrageiras vai mostrar para os acadêmicos o que é possível fazer para melhorar a produção pecuária no país. Nossos alunos, todos tanto da agronomia como medicina veterinária aqui da Uniderp, eles estão preocupados e eles participam ativamente quando a gente convoca eles para alguma atividade. Isso surgiu no início do ano agora, juntamente com o professor Marcos e outros professores, e entramos em contato com a Embrapa. E tão logo a Embrapa foi consultada, ela manifestou interesse de construir e de instalar esse campo agrostológico aqui na Uniderp. A Embrapa detém cerca de 80% das cultivares no mercado e, para o representante do Departamento de Transferência de Tecnologia da empresa, áreas demonstrativas como essa são importantes para que alunos e produtores possam conhecer mais a fundo as principais cultivares brasileiras. Aqui está sendo um projeto piloto disso, é a primeira universidade onde a gente está fazendo um campo agrostológico, ou seja, uma unidade demonstrativa dentro da universidade, que vai ter o objetivo didático, né, de estar levando aos alunos que estão começando aí o curso ou que estão concluindo mesmo o curso, ter contato com as principais cultivares do mercado. Também produtores, então produtores de toda a região que tem uma dúvida do que plantar, de como fazer o preparo de um pasto para animais, carneiros ou bovinos, eles podem vir aqui com os professores que estão aptos a falar sobre as cultivares que estão aqui. E também a gente tem uma ferramenta que é bem interessante, que é um aplicativo chamado Pasto Certo. Esse aplicativo ele traz informações de todas essas cultivares. Então você olha a cultivar, digita o nome dela e ele trabalha online ou offline, ele vai trazer informações. Então o produtor pode vir acessar junto com o professor ou com o aluno e ter informações sobre o que ele pode estar plantando na área. Este campo agrostológico contém 30 das principais cultivares de pastagens brasileiras, todas plantadas há cerca de 40 dias. E caminhando aqui entre elas, já é possível visualizar o desenvolvimento mesmo neste curto período de tempo. João Pedro é acadêmico do 2º semestre de agronomia e um dos coordenadores do projeto. Ele afirma que o campo é a oportunidade que os alunos têm de saírem da universidade mais preparados para o mercado de trabalho. Com certeza esse projeto vai nos ajudar muito, né, agora como processo como acadêmico e no dia a dia como profissional, né, com agradecer muito o apoio e a liberdade de poder entrar nesse projeto da Uniderp, né, inclusive para a gente poder enfrentar o nosso dia a dia no campo. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul,
José Cunha. É hora de falar sobre as perspectivas para o setor de grãos e carnes no Brasil em 2019. Eu recebo aqui nos nossos estúdios o analista de agronegócios do Canal do Boi, João Pedro Cuti Dias. Bom dia, seu João, seja bem-vindo. O que a gente pode esperar aí para o agronegócio em 2020? Bom dia. Foi bom, o ano de 2019 foi um ano bom. Acho que vai ser também bom o ano que vem. Vamos começar pela cultura principal do Brasil, que é a soja. Nós produzimos 117 milhões de toneladas, a previsão é que esse ano, se o tempo ajudar, São Pedro cair na hora certa e parar na hora certa, nós vamos chegar a uns 122, 123 milhões. A soja basicamente depende do mercado externo. Se você somar o que nós exportamos de grão, 75 milhões de toneladas, mais o que exportamos de farelo, isso representa quase 76% do total produzido vai para o mercado externo. Então, nós dependemos de quê? Dependemos do câmbio. O câmbio passa a ser fundamental. O câmbio em 2019 flutuou bastante. Começamos com 3,90, chegamos a 4,25, voltou. Hoje nós estamos voltando praticamente aos mesmos valores do início do ano. 4,05 nessa faixa aí. O câmbio passa a ser importante. Outra coisa importante é o preço do mercado internacional. O mundo vinha crescendo o consumo na faixa de 4 a 5% ao ano, o consumo de soja. Puxado por quem? Pela China. Parece que a China, em função da questão de doenças no rebanho suíno, que é o grande consumidor de farelo de soja na China, não vai crescer tanto o consumo deles. Então, perdemos um pouco o embalo. Porém, o preço do mercado mundial chegando abaixo de 10 dólares por bushel, é difícil para o produtor americano sobrar alguma coisa para ele. Fica muito apertada as margens para ele. O argentino vai sofrer novamente com a questão do populismo da esquerda corrupta e populista na Argentina, já colocaram impostos na exportação. O Brasil ainda é um oásis nesse mercado. Se houver o acordo dos Estados Unidos e China, parece que uma das cláusulas do acordo é que a China importaria 50 bilhões de dólares por ano de produtos agrícolas americanos, entre carnes e grãos. Aí sim, se houver uma certa reserva de mercado para os americanos, o produtor brasileiro perde. Mas isso é uma coisa que é difícil você falar nesse momento. O importante nesse momento é o produtor cuidar bem da sua lavoura, procurar trabalhar com custo que seja compatível, não pode exagerar nos seus custos, e trabalhar e ver o mercado, acompanhar o mercado. Já tem uma boa parte da soja, uns 30% da soja já vendida para o ano 2020. Houve muita troca de grãos por insumos, então o produtor, mal ou bem, fez um hedge nesse processo. O milho, mesma coisa, exportação foi surpreendente, vamos chegar a 45 milhões de toneladas de milho. Se pegar 45 mais o consumo de 65, nós estamos falando em 110 milhões de toneladas. Ou seja, foi toda a primeira e a segunda safra, que deu 100 milhões, foi quase todo o estoque de passagem do ano passado, 2018 para 2019, e nós vamos ter um problema nos primeiros meses do ano que vem em termos de abastecimento em algumas regiões do Brasil. Vão estar limpando os armazéns. Vai ter uma alta no preço do milho. A primeira safra, o Rio Grande do Sul está sendo prejudicada por falta de chuva. Paraná está razoável. A primeira safra seria 25 milhões de toneladas. 25 milhões de toneladas é um consumo. Nós consumimos 5, 6 milhões por mês, é 5 meses. Porém, o produtor vai ter uma tendência de reter esse milho na expectativa de preços melhores. A segunda safra de milho do ano que vem é uma safra meio complicada. Por quê? Porque estados produtores, como o caso do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que colheu esse ano 11 milhões de toneladas, atrasou o plantio da soja um mês praticamente. O que acontece? Você não vai ter uma janela ideal para plantar milho, que seria de 15 de janeiro a fim de fevereiro. Mas o pessoal está com semente, está com fertilizante, vai tocar o barco. O produtor sempre é um otimista, né? Então ele vai investir nisso aí. O milho teve um preço bom a partir dos últimos 4 meses, houve uma reação do preço e isso deve-se em grande parte à exportação. 45 milhões de toneladas de milho tirou aquele excedente do mercado e o preço reagiu. As carnes, a principal carne, e o que interessa muito ao senhor e à senhora, é a carne bovina.
Nós tivemos agora um rally de preço que não foi bom esse rally de preço. Pouca gente aproveitou esses preços, 240, 250 arroba. E o mercado recuou. Porém, o preço ao consumidor não recuou na mesma proporção, que ele tinha subido. O que acontece? Há uma retração de consumo. Nós não podemos retrair mais o consumo de carne bovina no mercado interno, como já retraímos. O Brasil era um país que consumia 40 quilos de carne bovina por habitante ano. Nós viemos para 33, 34 quilos. Não podemos cair mais ainda disso aí. Então, o mercado interno, o ano que vem, nós dependemos de duas coisas importantes. Primeiro, o volume de exportação. Aparentemente, a China vai entrar pesada no primeiro semestre comprando carne, porque ela precisa suprir as suas necessidades, especialmente de carne suína, que deu um baque violento na produção. O câmbio está ajudando. O mercado interno, há uma expectativa do Brasil voltar a crescer depois dessa praga lulopetismo que botou a economia brasileira no chão. Agora, com reforma da Previdência, com respeito ao dinheiro público, com gente um pouco mais capaz, as coisas começam a andar. Já se fala em crescimento de PIB 2,5%, 2,3% em 2020. Isso é importante porque nós temos 13 milhões de desempregados, nós temos 30 milhões de brasileiros subempregados, aquele pessoal que trabalha, meio faz bico, etc., não tem uma garantia de renda. Então, nós temos que trazer esse pessoal ao mercado consumidor, ter emprego, ter renda. O Brasil tem uma tendência de melhorar em 2020, esperamos que isso ocorra, que não haja nenhum acidente de percurso, nosso presidente não fique brigando com a sombra, que o Congresso vote aquilo que precisa ser votado, as reformas, temos muita reforma para fazer, administrativa, tributária, etc., para a economia brasileira voltar a crescer. Voltou a crescer, o mercado cresce, o consumo interno, nós temos um baita do mercado interno, isso é muito importante para todas as carnes, não é apenas para a carne bovina. Frango e suíno, disparou o preço é excepcional em função das exportações e o que acontece? Há uma tendência nos próximos 2, 3 anos, o Brasil tem um papel muito importante como fornecedor de carne suína. Aí pode ser que o Brasil passe de 1 milhão de toneladas exportadas. Isso é bom, porque a suinocultura no Brasil é uma criação basicamente de pequenos e médios produtores. Do ponto de vista social, é extremamente importante que isso ocorra, porque você dá condições de renda ao pequeno produtor para que ele fique no campo. Então, a suinocultura e a avicultura, nesse modelo que nós temos no Brasil de integração, em que uma grande empresa fornece os insumos, fornece a assistência técnica, garante a compra, preço, isso criou uma cadeia muito forte e permite que haja um crescimento muito grande. A avicultura, nós chegamos a alojar quase 600 milhões de pinto mês, voltamos para menos de 500 milhões. Temos espaço para crescer mais 20% em cima disso. Há um mercado externo comprando e, principalmente, a nossa ministra conseguir romper as barreiras na Europa, que embargaram mais de 20 frigoríficos brasileiros. Se voltarmos a exportar para a Europa com o mesmo volume que exportávamos 2, 3 anos atrás, com a expectativa da China consumindo mais, com o crescimento do mercado interno brasileiro, vai ser um ano bom para todos vocês. Vamos trabalhar, o produtor rural é um otimista por natureza, vamos continuar trabalhando, vamos usar o melhor possível de tecnologia e esperamos que sobre dinheiro para vocês em 2020. Tá certo, Sr. João, obrigado pela sua participação, sempre trazendo comentários que enriquecem o nosso programa e dão aí para o nosso telespectador um panorama de todo esse cenário do agro. Bom, mas eu quero te convidar também para participar com a gente do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp, número 67998631001. Tá aqui na tela, manda uma mensagem para a gente que a gente ajuda você aí se você tem alguma dúvida na sua propriedade. E no próximo bloco vamos conferir uma entrevista de Walter Puga com a analista da Agrifato, Lígia Pimentel, sobre o mercado pecuária deste ano e as perspectivas para o ano de 2020. Não sai daí que a gente volta já.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Produtor e olha, que o mercado chinês para a carne bovina brasileira avançou, isso ninguém duvida, claro, com a peste suína africana. No entanto, a China já mostrava um apetite maior por proteína animal antes mesmo dos problemas chineses com a suinocultura. Com a demanda por proteína em alta, os preços do boi no Brasil e em outros países subiram rapidamente. No entanto, os custos também avançaram. Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, analista do mercado pecuário, esteve na Bolsa Brasileira de Mercadorias, a BBM, e conversou com Walter Puga Júnior sobre o que ocorreu neste ano de 2019 na pecuária bovina brasileira e também traçou perspectivas para o ano de 2020. Acompanhe. Eu tenho aqui ao meu lado Lígia Pimentel. Lígia Pimentel é diretora da Agrifato, analista do mercado de boi gordo, muito conhecida no país e que vai comentar agora o comportamento no mercado e a perspectiva para 2020. Mas eu começo fazendo uma provocação. Lígia, foi a peste suína africana que nos ajudou este ano na pecuária de corte bovino? Na verdade ajudou sim, né, Puga? Deu um gás aí, principalmente nesse fim de ano, quando os estoques deles ficaram muito baixos e o governo começou a fazer aí conjuntamente com o governo chinês a liberação de novas plantas frigoríficas para exportar para lá. O resultado da operação estava muito bom, né? Os chineses têm aí seu estoque de proteínas animais baixíssimo, que baixa também, consequentemente, devido ao tamanho do gigante, o estoque mundial de proteínas. Então, ele tem que vir buscar aqui no Brasil. Abriu para os frigoríficos pequenos também, que antes não exportavam, né? E houve uma oportunidade de fazer receita e o pessoal saiu correndo bem firme aí atrás do boi. Acabou dando um pico de preços fora de qualquer projeção, de qualquer analista, ninguém imaginava onde chegariam os preços nesse pico. Mas a verdade é que a China já embutia um apetite mesmo antes da peste suína africana. Então, desde 2015, que a gente liberou o mercado, exportações diretamente para lá, e esse mercado ele começou a ser desenvolvido, ele já vinha se desenvolvendo a partir da melhora da renda média da população chinesa, que teve um incremento aí no seu poder de compra e acabou ganhando gosto, aí, tomando gosto pelo consumo de carne bovina. Um bifinho a mais por semana de cada chinês é algo que entra aí com uma pressão maior. Agora nós temos, analisando esse ano, preços melhores no final do ano, mas na média, Lígia, o produtor, o homem que está lá no campo, pecuarista, ele teve lucro este ano com a pecuária, mesmo naquele período mais difícil no início do ano, quando o consumo interno estava baixo? Estava difícil, estava apertado, mas estava dando para fazer na média do que a gente levanta de custo de produção, e cada propriedade é uma propriedade, cada propriedade possui uma realidade de mais eficiência ou menos eficiência, enfim, dilui custos fixos. Um ano que é difícil para um, às vezes é mais fácil para o outro, mas estava apertado sim, mas ainda estava dando resultado. Quando piorou foi a partir do momento em que o boi começou a subir, a reposição veio atrás em maior medida. E a gente teve também uma valorização bem considerável dos grãos. Então, o segundo semestre, que utiliza aí grãos para fazer engorda intensiva, ele acabou sofrendo bastante com essa alta e essa corrida do milho, principalmente, no segundo semestre. E agora a reposição, que acaba atrapalhando bastante a conta. Então, apesar de o boi ter subido bastante e mudado de patamar, porque, para você ter uma ideia, a gente estava na metade do ano com um boi de São Paulo de 150. Hoje nós estamos falando um boi de São Paulo entre 190 e 200. Até a pregoação mudou, tá? A gente fala de 10 reais agora muda, né? Não é mais de 1 em 1. Então, isso trouxe consigo a valorização da reposição também. Então, para quem não repôs, ficou enrolando para repor, a conta piorou muito e muito rápido deteriorou. Então, é um leão para matar por dia, todos os dias. É bem difícil, o desafio continua. Preço pago para o pecuarista mudou. Preço para o consumidor mudou também. Carne bovina, daqui para frente, ficou mais cara? Ficou mais cara, Puga. Difícil que volte aos patamares anteriores. Nós temos aí, por exemplo, a gente começou a notar uma movimentação de antecipação de vendas dos animais. O mercado subiu tão rápido que aquela resistência do pecuarista em negociar à espera de valores melhores, ela mudou. Então, como no dia anterior era 170, no dia seguinte estava 180, não deu nem tempo. Falou, nossa, o cara me ofereceu 180, 10 reais acima, um baita negócio, eu vou vender. Então, houve uma pressa para se fazer negócio, uma antecipação das vendas de animais.
O CIF já reporta aí média mais baixa de peso de carcaça agora para esse último trimestre de 2019, ou seja, de fato houve uma antecipação de venda, corrobora com essa teoria, e essa antecipação deve fazer com que tenha menos oferta na safra do ano que vem. Então, entre março e abril, não sei, esses animais já foram antecipados. Então, isso deve manter, em primeiro lugar, esse fator deve manter a carne, o boi ainda caro. A transmissibilidade das altas do boi para a carne, ela é fatual, ela acontece mesmo, ela é muito positiva, vamos falar assim. Então, falta de animais. Segundo, a economia reaquecendo. Tem um problema dentro da economia reaquecendo. A gente tem alto nível de desemprego ainda e alto índice de endividamento do brasileiro. O que acontece? Quando o cara consegue um emprego, em primeiro lugar, ele precisa pagar a dívida. Então, esse é um impedimento para que ele entre com tudo no consumo de carne bovina, né? Mas ajuda a melhorar, com certeza, é um fator positivo. Em terceiro lugar, como falei, estoques mundiais de proteína baixos. Então, tudo isso deve fazer permanecer ainda o preço da carne bovina alto para o consumidor ao longo do ano que vem. O boi muda de patamar e a transmissibilidade de preços faz com que a carne mantenha-se alta também. Bom, nós temos 2020, então, com preços em alta. Para o pecuarista, o insumo também deve subir, porque a demanda não é só do setor da bovinocultura, a demanda é para aves, para suínos, e os insumos vão subir. A pergunta que eu faria, aquela diferença entre o custo de produção e esse preço mais alto, será melhor para o pecuarista do que foi este ano? Na verdade, eu acho que não. Eu acho que a reposição entra como um componente muito importante do custo de produção, né? E a gente abateu fêmeas nos anos anteriores e com um agravante, que é a participação altíssima de novilhas, as fêmeas que nunca reproduziram. Então, foi recorde a participação de novilhas nos abates. Isso vai cobrar seu preço, vai potencializar ainda mais essa alta, não só do boi, mas também da reposição. Então, a reposição, pelo ciclo pecuário, pelo seu comportamento típico, ela deve continuar encarecendo. Então, assim, vai ser apertado, não, vai ser um ano ainda, é sempre um ano de desafios. Quando o preço do boi sobe, é porque, em primeiro lugar, a gente deixou de produzir bezerros. Então, a pressão em cima da reposição ela é mais alta. E a gente sabe que, historicamente, o ajuste da reposição ele ainda está acontecendo. A reposição vai ficando cada dia mais cara, cada vez, não vou te dizer menos acessível, porque para você estar na pecuária você precisa fazer a reposição. Mas ela fica, a relação de troca vem deteriorando-se aí cada vez mais. A margem vai ficar apertada de novo, mesmo com preço em alta. Vai continuar se apertando, isso vai se intensificar, esse movimento. Esse movimento ele é típico de produtos de cadeias e sistemas agroindustriais. Os produtos commodity, né, são oriundos aí de sistemas agroindustriais, eles perdem valor real ao longo do tempo, isso é normal acontecer. Acontece em qualquer país, em qualquer lugar do mundo, e a única maneira de você conseguir sobrepor isso ou contornar isso é através do aumento de produtividade, diluindo os custos fixos. Óbvio que o aumento de produtividade ele tem que ser feito dentro de um racional. Você não pode só buscar produtividade a qualquer custo, porque você angaria maiores custos para sua produção também. Fica mais caro produzir. Fica mais caro também. Você tem que fazer uma pecuária mais produtiva, mas dentro de um racional que se encaixe dentro da sua realidade, né? Procurando aí aplicar os recursos de maneira correta. Então a pecuária ela vai ficando mais arriscada, mais difícil de fazer, isso é normal. Profissionalismo é o que seria fundamental agora em 2020? Com certeza, mais do que nunca. E para quem conseguiu fazer bons negócios e que colocou mais dinheiro para dentro, uma receita melhor, uma rentabilidade melhor, fazer um bom proveito desse bom resultado do momento, né? É muito importante que seja reaplicado de maneira racional, em busca de uma maior produtividade, uma maior diluição de custos fixos, de uma pecuária mais moderna, que traz consigo a característica de ser mais perigosa, vamos falar assim. Então, maior retorno, maior risco, vamos falar. Essa relação risco-retorno, ela se ajusta, se aperta mais. Então, é importante cada vez mais a gente gerir os riscos, né? Tanto os produtivos quanto os de preço. Os produtivos são mais fáceis da gente gerir, ou a gente contorna de uma maneira mais racional, porque está dentro da porteira. A gente consegue trabalhar melhor para melhorar, gerir esses riscos produtivos. O problema é da porteira para fora, que são os riscos de preço, que sofrem influências políticas, de outros mercados, do globalismo e tudo mais. Então, o risco de preço é que a gente não manda, mas a gente consegue atuar em cima dele também.
Falando em risco de preço, nós teremos a partir do dia 2 de janeiro uma mudança na apuração de um dos mais antigos levantamentos feitos no Brasil para preço de boi gordo, que é o levantamento do CPEA. Levantamento que foi muito criticado, não incluía frigoríficos que estavam fora do sistema de inspeção federal, do Serviço de Inspeção Federal, e que passam a incluir agora. Essa mudança vem para melhor, Lígia? Vem para melhor, com certeza. Alguns ajustes eram necessários. A pecuária vai mudando ao longo do tempo, então a nossa maneira de avaliar a pecuária também tem que mudar, tem que crescer. Então o ajuste era necessário, é bem-vindo. E eu acho que tem um ajuste muito interessante também, que é considerar o volume de animais para pegar a média ponderada dos valores que compõem o indicador. Essa para mim é uma mudança assim, muito importante e que vem para angariar e trazer mais qualidade para o indicador. O indicador ficaria, você diria que o indicador fica a partir do dia 2 de janeiro mais confiável, já que ele tinha muita alteração e desagradava os produtores? Fica melhor. Mas é imprescindível que a gente tenha uma amostra considerável, a gente tenha volume de negócios compondo a amostra. Então, vai ter que o trabalho por angariar mais negócios e trazer para dentro da amostra que compõe o indicador é importantíssimo e deve permanecer. Acho que esse é o grande desafio, mas as mudanças certamente vão trazer o indicador mais perto, próximo da realidade. Bom, nós temos aí um movimento dos pecuaristas, agora preocupados com o preço, que é o risco da porteira para fora, alteração no indicador CPEA e a criação do Grupo Pecuária do Brasil, né, o GPB, ou seja, há uma movimentação. Uma pergunta para finalizar essa entrevista, Lígia. O pecuarista brasileiro está evoluindo da porteira para fora? Sim, está evoluindo, com certeza. Acho que a gente estava até conversando esses dias, né? Como é difícil, às vezes, até o peão trabalhar perto do curral com o celular na mão. Então, tem tanta informação que chega hoje. Eu acho que, além da necessidade de se profissionalizar cada vez mais, para angariar um índice melhor de produtividade dentro da fazenda e sobreviver, eu acho que a tecnologia está permeando tudo hoje em dia, né? A tal da internet das coisas. Então a gente tem muita informação, palestras de graça, dados técnicos de mercado chegando pelo WhatsApp, por exemplo. Então eu acho que isso é um fator que da porteira para fora, pensando não da porteira para dentro, da porteira para fora, faz com que o pecuarista esteja cada vez mais ligado ao que está acontecendo na economia, ao que está acontecendo com o país, as tecnologias que chegam e permeiam e que antigamente eram muito mais distantes, né? E hoje acho que acabam a permeabilidade da aceitação do pecuarista, as novas tecnologias já começa por essa permeabilidade dele, as novas informações, as novas tecnologias, as novas novidades, as novidades que tem aí no mercado. Então acho que isso é interessante. Eu acho que da porteira para fora, pensando bem nesse ponto, né? Não da porteira para dentro, a gente está conseguindo fazer uma conexão interessante e que acaba permeando ele para trazer porteira dentro, tudo que está acontecendo aí fora. Tecnologia no pasto, tecnologia no curral, veio para ficar? Veio para ficar, definitivamente. Então nós já temos drones aí voando as fazendas para analisar a produção de capim e a disponibilidade de capim para o gado para ter uma lotação adequada. Não é um sonho, não é ficção, de jeito nenhum. Não é coisa de meia dúzia. Pecuarista vai ter que entrar nesse ritmo. Vai ter que entrar cada vez mais. Obviamente, estou falando aí de uma tecnologia de ponta, né? Mas ela vem permeando cada vez mais e se tornando mais acessível para quem consegue permanecer na pecuária. Bom, agradeço mais uma vez a presença da Lígia Pimentel, diretora da Agrifato, uma das mais conhecidas e reconhecidas analistas do mercado de boi, há muitos anos operando e é pecuarista, né? Está vivendo ali o dia a dia. Mais uma vez, muito obrigado. O Brickfeno é o primeiro volumoso do mercado que tem capim cozido com alta digestibilidade, compactação de até 6 vezes seu volume original, menor índice de umidade do mercado e pode ser armazenado por até 1 ano sem perder suas propriedades nutricionais. É utilizado por milhares de pecuaristas com resultado garantido e comprovado. Não perca tempo, acesse brickfeno.com.br ou ligue agora e saiba como podemos ajudar na dieta dos seus animais. 34 3281 4860 ou pelo WhatsApp que está aqui na sua tela. Brickfeno, o alimento certo para o seu rebanho.
7 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. A coleta e tratamento dos efluentes nas propriedades rurais é um problema que o Brasil está longe de resolver. Em Minas Gerais, produtores da comunidade de Monte Verde se uniram para enfrentar o problema. Em sistema de mutirão, eles investem na construção de fossas ecológicas, uma maneira sustentável de ajudar e solucionar dois grandes problemas: a falta de saneamento básico e o descarte de resíduos. Se olhar assim, vai pensar que desistimos de fazer essa reportagem, né não? Foi assim que encontramos o tempo em Lima Duarte, na zona da Mata Mineira, para conhecer um pessoal que estava todo animado construindo fossas ecológicas na zona rural. Para uns, mau tempo. Não para mim, que juro ter avistado um campo que lembra as pradarias do nosso Pampa Gaúcho ou da América do Norte, para levar a imaginação bem para longe. E isso dialogando amistosamente com São Pedro para segurar a chuva só um pouquinho. E chegamos à comunidade de Monte Verde para ver como estavam os preparativos para a construção da fossa ecológica dos sócios Ivan e Vladimir. A fossa construída na casa do Sítio Jacuba deve atender a 5 pessoas. Aqui é uma área de criação de gado. Há um pouco interesse em preservar o meio ambiente. É mais voltado para a saúde animal, que indiretamente está ligado às fossas que não eram desse tipo, eram jogadas no quintal. Então, a nossa ideia é preservar o meio ambiente. Então, a gente partiu para essa linha e com a ideia de preservar e divulgar para os vizinhos. Conforme explicou a técnica da Emater, existem várias maneiras de coleta e tratamento do esgoto doméstico. Uma delas é conhecida como fossa de evapotranspiração. Construída com entulho e pneus velhos, esta fossa retém toda a água do esgoto, que é eliminada através da evaporação das folhas de bananeiras, entre outras, plantadas na parte superior. O pouco material sólido restante do fundo é eliminado pela adição de esterco de gado fresco com água, que deve ser despejado no interior da fossa de 3 em 3 meses. Dessa forma, o que antes era jogado no solo e cursos da água é aproveitado como adubo nas plantas, sem causar poluição ao meio ambiente. Qual é o ganho que as pessoas têm ao construir a fossa ecológica em suas casas? Eu acho que é a qualidade de vida, né? Sustentabilidade ambiental, né? A preservação da água, tanto a água superficial como a água subterrânea. A água do que os animais consomem, né? Galinha, pato, que são consumidos pelos produtores, né? E têm acesso a esgoto a céu aberto, não vão ter mais. Geralmente, o custo máximo gasto na construção de uma TEVAP, tanque de evapotranspiração, será de até R$1.000, podendo atender até 6 pessoas numa mesma residência. A ideia é diminuir custos e ficar em dia com a legislação ambiental. Quem não obedecer à legislação pode ser multado por órgãos ambientais em até R$4.000. Isso se ainda não mantiver fossa negra em sua propriedade. Na zona rural do município de Lima Duarte, já foram construídas mais de 25 TEVAPs. E o mais interessante disso tudo é que a demanda pela construção partiu dos próprios moradores. Vamos fazer o que puder fazer, a gente vai estar dando esse apoio para melhorar a situação das nossas águas aqui, que está indo para os rios, que vão alimentar nossas cidades. E foi pensando em preservar o meio ambiente é que o Vladimir e o Ivan resolveram construir uma fossa ecológica aqui na propriedade deles, em Lima Duarte, para evitar que córregos como esse, que corta a propriedade deles, morra futuramente. Saneamento é saúde, então a gente pensa que a gente vai estar contribuindo com a saúde de todos que moram, contribuindo com a saúde das pessoas que vão utilizar, os animais que utilizam essa água. Então nossa perspectiva é de saúde, é de qualidade de vida. No Sítio Jacuba, mantém um viveiro de mudas nesse cantinho para investir em agrofloresta. Ali no morro, dê uma olhada,
o solo está degradado porque estava sendo utilizado como pastagem para o gado. Mas isso é coisa do passado na vida dessa dupla cheia de planos. A propriedade tem muita área nativa oriunda de vegetação de Mata Atlântica e água não falta por lá. Eles plantaram mudas de árvores como essa palmeira jussara, que agradecia pela fartura do equilíbrio ambiental. Parte das terras do Jacuba cortam o Parque Estadual Serra Negra da Mantiqueira, considerada área de reserva legal. Mais um bom motivo apontado por Vladimir Ivan para preservar o meio ambiente. Thales, gerente do parque, diz que vê com bons olhos a ação da construção das TEVAPs. Esse projeto aqui das fossas de evapotranspiração veio a calhar porque a fossa de evapotranspiração ela já é ecológica porque aproveita pneu, aproveita entulho e vai trazer uma água de boa qualidade para os usuários, né? Vai mostrar para os usuários que aqui realmente o meio ambiente é respeitado. Uma região e um parque que talvez a maior mola dele é a produção de água. E agora vamos mostrar a experiência do Sebastião, mais conhecido como Tião por aquelas bandas. Por 25 anos, a família conviveu com a Fossa Negra, mas deixa ele mesmo contar como era. Que era um troço horrível, você se vê, escorria. É, horrível mesmo. Mas antes de ter o buraco negro, a gente jogava pelo o rio para lá, né? Pelo brejo, né? Agora aí fizemos um buraco negro, a fossa mesmo. Ficava aberta, a água dela só tendência a ir enchendo, né? Escoava para dentro do solo mesmo, né? Há poucos meses, a família construiu a fossa ecológica e plantou mudas de inhame na parte superior. Para a gente está sendo um benefício muito grande, porque acabou com aquele mau cheiro que tinha, né? E a manutenção dessa daqui não tem manutenção, porque não precisa dar, a outra tinha manutenção e a mosquitada não deixava, que mordia, muita coceira demais, né? Cada casa tem só um número de pessoas que tiver até a medida das fossas. Quanto mais gente, mais o tamanho da fossa é. Em Pirraças, no Pará, o grupo Bopil usa a genética da Semex para aumentar a produtividade do rebanho. Acompanhe os detalhes na reportagem. $10.000 vacas, 3 fazendas, 15 mil inseminações artificiais por ano. Esse é o atual cenário do grupo Bopil. E é na Fazenda Eldorado, no município de Pissarras, no Pará, que nossa equipe desembarca no dia de hoje. Há 9 anos, o grupo iniciou os trabalhos com o IATF, com foco nos sistemas de cria, recria e engorda. E desde então, conta com todo o auxílio da equipe da Regional Semex Marabá. Logo no segundo ano, a gente já optou pela ressincronização, por alguns motivos que ela vem contribuir com esse quesito que a gente pensa, que é a redução da estação de monta e produzir o máximo de bezerros possíveis melhorados. Então, hoje a gente consegue chegar em torno de 70% por aí das prenheses na fazenda advindas de inseminação, ou seja, na primeira IATF ou na segunda, né? Então, o foco maior da utilização da Resync foi encurtar essa estação, não ficar dependendo de vaca manifestar cio por conta própria e também melhorar o máximo possível das próximas gerações. O ATF começa em dezembro, vai até maio, mas a intenção é de encurtar mais a aparição, né? Para controlar, para ficar melhor. Ao longo dos anos de parceria, a propriedade investe no melhoramento das matrizes e hoje também foca em muita precocidade sexual e maternal na raça Nelore e em altíssimos pesos a desmama e ao ano na raça Angus. Trabalho que é realizado com touro Semex e vem garantindo muito mais resultados no campo. Para nós no Nelore foi o Jobim, né? Que está aí com um grande destaque e por sinal a gente está gostando muito dos bezerros, né? E no cruzamento a gente está com o Isis Decis, né? Que bezerrada está aí para desmamar e a gente está gostando muito. E o Dimenso também, é um touro que a gente tem admirado muito os bezerros dele. O ano passado foi o Mountain Top, né? Um touro que desmama bem pesado, né? E por sinal vai começar a sair
boi agora dele, né? Com 22 meses, e eu acredito que a gente atinge uma média de peso aí de 580 quilos ele a pasto. Resultados que vêm crescendo ano após ano e que você também pode ter na sua propriedade. Ligue já para 47-3231-0400 e saiba como garantir genética Cemex para o seu rebanho. Vou te convidar mais uma vez para participar com a gente do Bom Dia Produtor, enviando suas dúvidas e sugestões no nosso WhatsApp 67998631001. Nós vamos lá para Maceió rapidinho, porque um telespectador nosso, José Carlos, mandou imagens direto do estado do Alagoas. Você vê as imagens aí na tela, vou pedir para nossa produção colocar lá da orla de Maceió. Ô lugar bonito, hein? Zé, obrigado pela sua participação, viu? As imagens bonitas, o pessoal aproveitando aí esse fim de ano, admirando, aproveitando. Claro, praia é bom em todo o tempo, né? Quem sabe daqui um pouquinho também não chego aí em Maceió também para aproveitar essa praia. Mas a gente agora volta aqui para o estúdio, porque daqui a pouco tem mais informações para você aqui no nosso Bom Dia Produtor. Zé, obrigado pela sua participação, hein? Você faz igual o Zé, manda suas imagens para a gente, suas dúvidas, sugestões. Vai ser um prazer ter você aqui junto com a gente no Bom Dia Produtor. A gente volta já. Já estamos de volta com o Bom Dia Produtor, 8 horas da manhã. Por aqui o assunto são as exportações, novas tecnologias e a política de crédito, que são os principais desafios da bancada ruralista para o ano de 2020. Sobre este assunto, falamos em Brasília com o deputado José Mário, do DEM de Goiás, integrante da FPA. Veja os detalhes na entrevista. E hoje nós trouxemos o deputado federal José Mário Schreiner, de Goiás, é vice-presidente da CNA, membro da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados e também presidente da FAEG, Federação de Agricultura do Estado de Goiás. Que resumo você pode fazer deste ano, deputado? Um resumo extremamente positivo. Um governo que começou esse ano, claro que muitas vezes com ajustes, com alguns sobressaltos, mas de qualquer forma a gente conseguiu avançar de uma forma bastante ampla. Eu resumo aqui a medida provisória 884, que trata do Código Florestal, né, do Cadastro Ambiental Rural, a gente conseguiu aprovar. Nós conseguimos um plano safra razoável, também talvez não seja um plano safra do tamanho do agro brasileiro, mas foi aquilo que nós conseguimos extrair do governo federal, da área econômica, entre tantos outros avanços. Na área ambiental, precisamos avançar um pouco mais. Na área do mercado externo, nós conseguimos avançar. É claro, muitas vezes aproveitando as oportunidades que surgiram, como a questão China, né, a questão da sanidade na China, entre tantos outros avanços. Então, se nós pudermos definir esse ano, foi um ano que começamos com uma expectativa de como as coisas iam andar. E igual uma carga de abóbora, quando você sai o carro, você acha que as abóboras vão cair, elas foram se acomodando e estamos fechando o ano de 2019 de uma forma muito positiva. E é claro, nos recarregando de energia, já nos planejando para o ano 2020. Que venha 2020 que nós estamos prontos a enfrentar. Bom, falando em abóboras, a carga está ajeitada, vai cair na estrada de 2020. Qual é a estratégia do senhor para esse ano, 2020? Olha, nós vemos todos os dias, nós trabalhamos todos os dias, a Câmara Federal, a FPA, a Frente Parlamentar, governos, os ministérios, muitos ministérios, as entidades classistas, no sentido de fortalecermos cada vez o agro. E realmente o agro hoje ele tem sido a bandeira, tem sido o sustentáculo e tem sido a grande alegria do Brasil. Nós temos que comemorar o agro. E aí vem uma pergunta, e o produtor, como é que ele está? O agro está muito bem, o agro está cumprindo o seu papel, o agro é o orgulho de todos nós. E o produtor? Seguidamente a gente vê produtores em dificuldade, os produtores de arroz, os produtores de leite, produtores de gado de corte, enfim, produtores que tiveram frustração de safra, amargando prejuízo. E é nesse sentido que eu penso que nós temos que focar o nosso trabalho, que tudo aquilo que vem sendo feito, a questão ambiental, defensivos, a questão das fronteiras e outros assuntos que são extremamente importantes, eles estão dentro de um bojo natural que é o agro. E eu penso que nós focarmos no fortalecimento
né, na segurança, dando ao produtor rural brasileiro segurança, sem dúvida nenhuma nós vamos atingir o nosso objetivo. Eu penso que esse deve ser o nosso trabalho focado com todas as entidades, todos nós unidos a isso. Nós não podemos mais perceber que produtores muitas vezes vão mal e o sistema de produção brasileiro ele é bastante nefasto. Por quê? Ele protege a produção. Se um produtor ele vai mal, ele não tem uma boa colheita, não consegue comercializar o seu produto como planejado, ele quebra, ele falha, ele sai fora do jogo. Mas outro entra no lugar, na mesma área, plantando, e a produção continua, né? A produção para o Brasil continua. Então ela é boa para o país, ela é boa para o agro, a gente defende isso, mas nós temos que olhar de uma forma muito especial para esse produtor rural do Brasil. Muito obrigado. Conversamos aqui no Canal do Boi com o deputado federal José Mário Schreiner. De Brasília, Saulo Lopes. Tá certo, Saulo, obrigado pela sua reportagem. Agora, olha só, no mundo de integração lavoura-pecuária, a grande dúvida para os produtores é o consórcio do milho com espécies forrageiras. Veja o que diz Rodrigo Medina da Facholi sobre esse assunto. Olá, meu nome é Rodrigo Medina, sou gerente do Departamento Técnico das Sementes Facholi e especialista em sistemas integrados. Dentro do mundo de integração lavoura-pecuária, um dos assuntos que tem maior relevância dentro desse cenário é o consórcio milho com espécies forrageiras, com braquiárias, principalmente aí braquiárias do gênero Brisanta. Um dos focos do experimento na Fazenda Voaltino do Grupo Facholi é o trabalho com o Rusiziense, Piatã e Paiaguás. Hoje a gente sabe que dentro do cenário de consórcio, a cultivar que vem mais se destacando em termos de abrangência de área é a Rusiziense. Mas será que ela é mesmo a cultivar que tem dentro do sistema produtivo de cada um de vocês o maior potencial em produção de grãos, em produção de carne? Alguns materiais vêm se destacando em sistema produtivo quando a gente fala em consórcio. Há 4 anos atrás, a Embrapa lançou a BRS Paiaguás. É uma cultivar de braquiária brisanta que vem nos chamando a atenção dentro do sistema de consórcio milho-braquiária. O que a gente percebe nos trabalhos de avaliação dentro da área experimental do Grupo Facholi? É uma cultivar de crescimento inicial lento, né? E que esse crescimento é mantido de maneira constante. Quando a gente pega a cultivar BRS Piatã, o que a gente percebe? Inicialmente ela tem um crescimento mediano, no entanto, quando o milho começa por um processo de secagem, essa cultivar começa a depositar bastante matéria seca, né? Ou seja, tem oferta de forragem. Talvez seria uma forragem ideal para quem iniciaria na sequência um pastejo, ou seria uma forragem ideal para quem estaria dentro de um sistema de integração onde está contemplando um solo arenoso. Por quê? É uma cultivar que logo após a dessecação, o processo de decomposição dessa cultivar é mais lento. Com isso a gente consegue muitas vezes ter palhada até a fase de enchimento de grão da soja. Uma outra coisa importante, esse crescimento inicial é o que vai trazer muitas vezes o resultado lá na ponta, na hora que a gente entrar colhendo essa cultivar do milho. O que a gente percebe na Rusiziense? Inicialmente, essa cultivar tem um crescimento muito explosivo. Então, se o trabalho com subdose não for bem efetuado, infelizmente a gente tem um sequestro de produtividade do milho. Então, a ideia do grupo é fazer o posicionamento de acordo com a necessidade de cada um de vocês. Para você, produtor rural, que busca aumentar suas produtividades dentro do sistema integrado de produção, buscando maior rentabilidade na carne, no leite ou em grãos, entre em contato com o telefone no Grupo Facholi. Você vai ver agora como produzir alimento para o gado de corte na sua própria fazenda. É a mini fábrica de ração da CSJ. Acompanhe. Já pensou em produzir sua própria ração para o gado de corte na sua propriedade e economizar tempo e dinheiro? E tudo isso de forma compacta e rápida? Com a mini fábrica CSJ de 1.000 quilos, você pode reduzir em média até 35% nos custos de produção. A mini fábrica de ração da CSJ ainda conta com acessórios. Essa balança digital facilita a pesagem e você acompanha quanto está sendo colocado nas embalagens. Faça a conta, é simples. Se você trabalhar 5 dias por semana
semana durante 2 horas. A minifábrica CSJ de 1.000 quilos vai produzir 10 toneladas por semana. Se for 3 horas, 15 toneladas e assim por diante. Ajuste a produção de acordo com a sua necessidade. Melhora a qualidade e agilidade, uma boa opção para quem trabalha com gado de corte. Minifábrica CSJ de 1.000 quilos te ajuda a reduzir custos e ganhar tempo para pensar no que realmente importa, o seu gado de corte. O processo de decomposição da matéria orgânica gera como resultado o biogás, que é um combustível muito valorizado que pode ser utilizado de diferentes formas, como fonte de calor para cozinhar e aquecer a água, substituindo a lenha e o gás de cozinha. Pode também ser utilizado na geração de energia elétrica. E ainda o biogás pode ser utilizado como gás veicular para movimentar veículos, tratores e caminhões. É o que faz o produtor Ian Rages, da Granja Marujo, em Castrolanda, no interior paranaense. Veja a reportagem de Mauro Andrade. O dejeto animal resultante da granja, além do uso como fertilizante para as lavouras, pode ser transformado em energia. Os dejetos são encaminhados para o biodigestor. Aqui dentro, com a ajuda de bactérias e na ausência de oxigênio, a matéria orgânica presente nos dejetos fermenta e forma o biogás, que será utilizado como energia. A Chácara Marujo tem um sistema de produção que nós podemos dizer que é um ciclo fechado, uma atividade beneficiando a outra. O seu Ian vai tentar explicar para a gente como que esse ciclo de produção beneficia uma atividade beneficiando a outra. Bem, aqui plantamos todo ano em torno de 350 hectares de milho grão. E esse milho grão a gente colhe ainda em estado bastante úmido, em torno de 35% de umidade do grão. Ele é triturado, ensilado e destinado à alimentação animal. Engorda suíno e o suíno gera dejetos, né, além da carne. E o dejeto retorna para o biodigestor, produz gás e produz efluente. E efluente volta como biofertilizante na lavoura, onde aqui no próximo ano vamos plantar novamente milho, assim tentando fechar ao máximo o ciclo de nutrientes. O biogás, antes de ser utilizado, precisa ser purificado. Passa por um processo de filtragem para a retirada da umidade e principalmente do enxofre, que forma um ácido sulfídrico que tem ação corrosiva nos equipamentos. O biogás basicamente é composto de 2/3 de metano, né, que é o que queima, e o resto é basicamente CO2. CO2 é um gás inócuo, não queima. Fora disso, normalmente tem a presença de alguns outros gases, traços apenas, mas, por exemplo, o que é muito conhecido é o H2S, gás sulfídrico, que é extremamente corrosivo. E essa H2S, por mais que esteja presente em baixas teores, nós temos que eliminar, sob a pena de danificar os equipamentos que queimam o biogás. O biogás aqui na chácara é usado para diversas finalidades. Uma é para substituir o queima de GLP na cozinha da casa. Nós temos aqui 17 casas nessa propriedade e a maioria cozinha a biogás bruto mesmo. Só não tem mais H2S. Nós usamos também para secagem de grãos, sobretudo gramíneas, né? O biogás queima tranquilamente sem refinar. Nós também utilizamos para aquecimento das pocilgas, o piso onde que vai o leitãozinho recém-nascido. A maternidade cresce, tem um piso aquecido com biogás, através de um caldeira com serpentina de água quente. E a parte excedente basicamente é queimado no motor que gera energia elétrica. Esse motor tem um duplo propósito. Ele não só gera energia elétrica, suprindo a própria planta e até sobrando para injetar na rede, ele também gera calor. O calor perdido, bem na verdade, no escapamento e no radiador. Então o radiador foi trocado por um trocador de calor e instalamos também um trocador de calor no escapamento. E essa
A água quente que é gerada ali, ela circula pelo biodigestor, aquecendo o biodigestor e assim acelerando o processo. O biometano é alcançado através da purificação do biogás, que retira substâncias indesejáveis como o gás carbônico e, ao mesmo tempo, aumenta a concentração do metano. O biometano é um combustível veicular capaz de movimentar carros, caminhões e trator, substituindo o diesel. Dessa forma, se reduz os custos de combustível na propriedade. O biogás também pode ser feito, como eles chamam, upgrade, né? Um refino, para que ele se transforme em biometano puro. E nessa condição, ele pode ser usado como combustível para veículos, caminhões, tratores, empilhadeiras. E com isso estamos brincando um pouco ultimamente, né? Testando a ideia. Nós temos uma pequena instalação aqui para refinar o biogás e fazer dele biometano. Assim testamos já no trator, temos 2 empilhadeiras e uma caminhonete e um carro movido a biometano. Os resultados têm sido satisfatórios? Têm trazido economia? Com certeza, a gente elimina quase que 100% o combustível líquido. O que mais me empolga de repente é com o tempo ter um caminhão também. O caminhão tem a grande vantagem que vai até o ponto de abastecimento, enquanto o trator agrícola eu tenho que levar o combustível, às vezes, na outra fazenda, né? Atrás do equipamento. E um caminhão, ele consome muito e normalmente roda todo dia, chove e faça sol. Um trator agrícola, a tendência é fazer menos horas por ano e, portanto, o investimento em relação ao benefício é alto. De Castrolanda, Paraná, Mauro Andrade. Vou te convidar mais uma vez para participar com a gente do Bom Dia Produtor, enviando sua dúvida ou sugestão no WhatsApp, algum comentário, alguma coisa que você quer saber, manda para a gente que a gente te ajuda. O nosso telefone é esse que está na tela, 67998631001. No próximo bloco, vamos até São Paulo, na Bolsa Brasileira de Mercadorias, saber aí sobre as primeiras movimentações do mercado financeiro. A gente volta já. 8h17 pelo horário de Brasília. Vamos comigo lá para a Terra Gaúcha? O Rio Grande do Sul é o estado que tem o maior rebanho de ovinos do país. E a carne vem caindo cada vez mais no gosto dos consumidores brasileiros. Os cortes vão desde os mais tradicionais até os mais gourmet. Por isso, preparamos uma receita especial de cordeiro para sua ceia de Réveillon. Quem mostra o passo a passo é o chefe de cozinha Cristiano Sampieri. Anota aí os detalhes. Olá, tudo bem? Vamos fazer uma dica agora de uma receita de cordeiro agora para o final do ano, com mostarda de Dijon, com uma camada de castanha do Pará. A gente vai temperar ele com sal. Vamos fazer ele com mostarda de Dijon, fica ótima para temperar o cordeiro. A semente de castanha do Pará, ela é super saudável, faz bem também para acompanhar com o cordeiro. Selamos ele bem assim, botamos bastante castanha. Pode colocar um pouquinho de azeite de oliva. Agora nós vamos botar o cordeiro no forno. Nós vamos trabalhar a temperatura agora acima de 110, 120 graus no máximo. Temperatura baixa durante 1h30. E depois, nos últimos 15 minutos, aumentamos para 150 para dourar. A gente pode pegar assim uma saladinha caprese, que também vai bem de entradinha. Acompanha com um molhinho de pesto. Esse pesto que a gente está fazendo de manjericão com coentro. Pode servir de entradinha enquanto o cordeiro está no forno. Depois da saladinha, assim, na hora de servir, nós vamos preparar também um cuscuz, que acompanha muito bem o cordeiro. Sobremesa, a indicação seria um creme brulee de chocolate. Belga, 70%. Passado 1h45, vamos ver como é que está nosso cordeiro. Olha aí, ó. No ponto. Tostadinho. Agora vamos ver como é que ele ficou. Fica a dica também que ele pode ser servido frio. É uma receita rápida, faz com que você não fique na beira do fogão na virada do ano. Dica de final de ano então, cordeiro com a castanha do Pará, saladinha caprese, um cuscuz marroquino.
Tá aí, então, a receitinha de final de ano para você aproveitar o Réveillon com a sua família. E agora a gente vai da Terra Gaúcha até o estado de São Paulo, conversar com a jornalista Sara Kirchhoff, que já está aqui na tela junto com a gente. Sara, bom dia, obrigado pela sua participação. As novidades para o dia de hoje. Muito bom dia, Vinícius. Bom dia a todos. Pois é, uma segunda-feira com cara de sexta-feira, né? O mercado financeiro hoje deve ter uma sessão bastante parada, né? Esvaziada, como se diz aí no jargão da economia, esvaziada de notícias, que deve trazer pouca movimentação para o mercado nesta segunda-feira, considerando aí a virada de ano que se aproxima. O São Paulo mesmo hoje já está bem mais parado que o normal. Então esse deve ser o clima aí que dita os negócios nessa segunda-feira, abrindo a semana e fechando o ano, né? E é um dia, então, para fazer alguns balanços aí em relação à nossa economia aqui no Brasil, lembrando das expectativas, né, lá no início do ano e o que a gente consegue perceber de realidade agora no fechamento de 2019. Toda segunda-feira, lembrando, a gente traz aqui as projeções do chamado relatório Focus do Banco Central, que ouve as 100 principais instituições financeiras do país e que traz aí as projeções para a economia, para o ano vigente e também para os próximos anos. Fazendo uma retrospectiva e lembrando dos principais destaques do relatório Focus lá no início de 2019 e o que a gente está vendo agora nesse fechamento de ano. Lembrando que o mercado financeiro, então, o Boletim Focus, né, as instituições financeiras e os analistas aí de mercado previam que o aumento do PIB, Produto Interno Bruto, a soma de todos os bens e serviços do país, o PIB deveria avançar 2,5% no ano de 2019. Essa era uma expectativa, claro, que era apontada lá no início do ano. E agora a gente vê aí o PIB encerrando o ano, claro que o ano ainda não terminou, mas encerrando o ano em torno de 1%. Tinha, claro, bastante otimismo em relação ao novo governo, só que alguns incidentes aí no meio do caminho que acabaram diminuindo, né, as expectativas em relação às projeções que foram diminuindo, né, ao longo de todas as semanas no relatório Focus do Banco Central e também por parte de outros analistas que não compõem o Boletim Focus, mas ainda assim fazem as suas projeções. Então elas foram diminuindo ao longo do ano e agora no final de 2019 elas voltaram a ficar um pouco mais otimistas. Lembrando também a projeção em relação ao dólar no fim de 2019. Lá no início do ano acreditava-se que o dólar agora fechando o ano estaria no patamar dos R$ 3,80. E no fechamento da última sexta-feira a gente viu o dólar em R$ 4,04, com uma queda aí de 0,30%. Então, o dólar acima, né, uns 25 centavos acima desse patamar que era projetado lá no início de 2019, mas ainda assim bem abaixo do dólar que a gente viu no mês de novembro, se aproximando aí da casa dos R$ 4,30. Então, dólar mais alto do que se esperava no início de 2019 para o fim desse ano, só que ainda assim muito mais baixo daquilo que a gente observou no mês de novembro. No acumulado do ano, a moeda norte-americana tem um avanço um pouco acima dos 4% na comparação com o real brasileiro, mas só agora em dezembro o recuo do dólar frente à nossa moeda foi também em torno dos 4%, ou seja, em novembro a valorização acumulada do dólar frente ao real estava em 8% e agora a gente está falando em 4,2% de avanço para a moeda norte-americana frente ao nosso real brasileiro. O que a gente pode apontar aí, né? O que mudou no meio do caminho no ano de 2019? Guerra comercial China e Estados Unidos, que começou em março do ano passado, continuou ao longo de todo esse ano e agora existe uma expectativa positiva de que na primeira, segunda semana de janeiro, China e Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo, assinem pelo menos uma primeira parte aí desse acordo comercial para apaziguar, né, as emoções aí de todo o mercado financeiro global. Essa tensão comercial entre os dois países impactou, claro, os negócios em todo o mundo e aqui no Brasil não foi diferente. Além de tudo isso, aqui falando internamente também teve a tragédia de Brumadinho e a crise na Argentina que acabou respingando também em alguns países vizinhos. Então, em relação ao dólar, ao PIB, é isso que a gente vê agora no fechamento do ano de 2019. Em relação à taxa básica de juros, a taxa Selic, lembrando que a gente estava já no menor patamar histórico, que é uma taxa muito importante que serve de referência aí para o mercado, e ela estava em 5%, termina o ano em 4,5%, ainda abaixo desse menor patamar histórico que a gente estava vendo. Para o ano que vem, uma parte do mercado aposta
que a taxa Selic deverá continuar nesse patamar de 4,5%, enquanto existem alguns economistas que apostam em um novo corte e fazendo com que a Selic reduza e fique no patamar de 4,25%. Na última reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, do Banco Central, a gente não conseguiu ter muita clareza em relação ao que vai acontecer na taxa básica de juros do ano que vem. Pode haver um novo corte, ficando em 4,25%, ou pode haver uma manutenção, fazendo com que a Selic se mantenha nesse patamar que a gente está vendo ela fechar o ano de 2019. E em relação à inflação, medida pelo IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, a gente consegue ver que ela continua ainda abaixo da meta do governo, abaixo aí dos 4% para esse ano e de acordo com as expectativas também para o ano que vem. A inflação esse ano ela esteve um pouco abaixo do que se esperava, agora no final do ano ela teve um avanço aí significativo acima das expectativas do mercado, especialmente puxada pelo grupo de alimentos e bebidas. Aí claro que a gente deve incluir as carnes, que tiveram um impacto dentro da inflação, fazendo com que haja esse avanço agora no final de 2019, um pouco acima do que o mercado estava esperando, mas ainda assim abaixo do centro da meta fixada aí pelo Copom. Lembrando que esse centro da meta ele também tem uma margem aí de tolerância de 1,5 percentual, tanto para mais quanto para menos. Agora, outra coisa que foi destaque ao longo desse ano que a gente tem que citar também é a questão do impulsionamento aí das ações dos frigoríficos e do agro, do modo geral, das ações que são negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, B3, Brasil Bolsa Balcão. Uma reportagem do jornal Valor Econômico destaca que o efeito China valorizou as ações do agro esse ano em 86%. Principal fator, a peste suína africana, que devastou uma parte importante do rebanho suíno chinês, que por sua vez é o maior rebanho suíno do mundo, e a China é o maior consumidor de carne suína do mundo. Então isso fez com que o país asiático aumentasse as suas compras aí de carnes de todo o mundo, dos principais países exportadores, e claro que o Brasil se inclui e aparece aí nessa lista importante como um grande fornecedor de carnes, e não só de carne suína, mas também de carne de frango e também de carne bovina, que foram as proteínas que acabaram preenchendo essa lacuna que ficou aí na China em função da peste suína africana. Então, a reportagem fala que a peste suína da China impulsionou as ações nos frigoríficos, especialmente na B3. Nesse ano de 2019, por exemplo, o valor de mercado da JBS aumentou em mais de 40 bilhões de reais. E os papéis do Grupo Minerva, por sua vez, subiram 155%. A JBS liderou, então, as ações dos frigoríficos que capturaram o valor de mercado aí das companhias. As empresas do setor, então, negociadas na B3 devem encerrar o ano valendo mais de 163 bilhões e 500 milhões de reais. A reportagem do jornal Valor Econômico mostra que isso trata-se de um aumento aí de 76 bilhões de reais na comparação com o fim do ano passado. Grande parte das companhias que compõem o grupo se valorizou acima do Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. Ibovespa avançou esse ano, avançou muito, subiu 32,5% no acumulado do ano. Na semana passada, na quinta-feira, superou a marca histórica dos 118 mil pontos pela primeira vez, mas como a gente também sempre destaca, é um recorde nominal, um recorde pontual, e que se fosse considerar a inflação, ele deveria ter um número ainda diferente, mas ainda assim, números nunca antes vistos. Então a gente encerra o ano com o Ibovespa com números nunca antes vistos, acima do que se esperava, alta de 32,6% no acumulado do ano, o dólar encerrando o ano com uma valorização frente ao nosso real brasileiro, mas ainda assim com valor menor do que a gente viu no acumulado do mês de novembro. Então, um balanço aí, terminando o ano de 2019 com expectativas positivas para 2020. Vinícius, é com você.
Tá certo, Sara, obrigado pela sua participação. É isso aí, então, expectativas melhores para o ano de 2020. A gente espera que dê tudo certo, que o nosso produtor rural consiga aí também se recuperar um pouco dessas dificuldades enfrentadas ao longo de 2019. E claro, que tenha um 2020 com muita saúde, muita paz e principalmente conseguindo aí se reerguer de toda essa situação difícil que a gente vem enfrentando nos últimos anos. Mas agora é hora de me despedir de você que está em casa. O Bom Dia Produtor vai ficando por aqui, mas você pode rever as entrevistas desse programa acessando ao portal sba1.com. Fica por dentro de todas as novidades, vai lá no nosso site, entra no YouTube, também acompanha a nossa programação inteira na íntegra. Para você, uma ótima segunda-feira e um 2020 com muitas boas notícias. Até a próxima!